Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra número 108, no dia 27 de julho de 2022. Devido à correria, acabei não anunciando que haveria hoje, né? Mas, de qualquer maneira, ficará gravada aqui no Instagram e também no canal do YouTube Eduardo Chianca. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante para a saúde humana, e que é a questão dos chakras. Na semana passada nós tivemos a primeira aula conceitual, né, sobre os chakras. A gente vai dar só uma revisada de poucos minutos. E vamos hoje abordar com um pouco mais de profundidade a relação entre os chakras, que são os nossos vórtices energéticos, e também os hormônios chamados hormônios da felicidade, né? Que são hormônios que nos trazem uma sensação de alegria, de bem-estar, de estar bem, né? Então, nós vamos abordar esse tema hoje, enquanto o pessoal está chegando aí. Então, na última semana, nós vimos essa representação, né, dos chakras, que é a nossa conexão cósmica entre o Sol e a Terra, né? Nós temos os 7 chakras, são 7 vórtices, como você pode ver aqui, e esses vórtices eles estão ancorados nas glândulas endócrinas e são alimentados pelas energias do Sol e também pelas energias da Terra, né? De tal maneira que o ser humano forma uma ponte de luz entre o céu, o Sol e o planeta Terra. Aqui nós temos, já a nível biológico, o nosso sistema endócrino, que são as glândulas endócrinas. A glândula endócrina significa uma glândula de produção de hormônios que entra diretamente na corrente sanguínea, né? Existem outras glândulas que são exógenas, que ela alimentam órgãos, né? Um exemplo de uma glândula que é mista é o pâncreas, né? O pâncreas ele tem uma componente endócrina que entra diretamente no sangue, na corrente sanguínea, e existe outra que alimenta os órgãos. Então, são nesses pontos dos chakras das glândulas endócrinas que a gente tem aqueles vórtices energéticos que são alimentados pelo Sol. Então, voltando aqui, então aqui nós temos a glândula pineal ou epífise, né? São dois nomes para a mesma coisa. A pituitária ou hipófise. Temos a tireoide, que é o chakra laríngeo. A glândula timo, que é o chakra cardíaco, né, responsável pelo sistema imunológico. Cabeça do pâncreas, a parte endócrina do pâncreas. Aqui nós temos a parte sexual, que são as gônadas masculina e feminina. E o chakra básico, que é a parte das suprarrenais, né? Então, existe muito material biológico, didático na internet e nos livros, né? Que a gente vai só mencionar e é importante que a gente
pesquise com mais profundidade, né? A gente aqui só está dando uma visão superficial. Então, os chamados 4 hormônios da felicidade são a dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina, né? Então, nós vamos voltar aqui. E esse outro, que também é da internet, né? Falando as mesmas coisas: dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina. Então, aqui relembrando, né? A pineal, ela produz a serotonina e também a melatonina, né, como uma progressão, né? Então aqui você vê outras substâncias que viram a serotonina, depois viram a acetilserotonina e finalmente melatonina, que é a que controla o nosso sistema de dormir e acordar. Então aqui, de uma forma resumida, nós temos a pineal ou epífise, ela produz 2 hormônios, a melatonina e a serotonina. E a pituitária ou hipófise produz a endorfina e a oxitocina. Então aqui nós conseguimos ver com a influência do Sol, né? O Sol que entra pelos olhos, ela vai ativar a glândula pineal e nós temos aqui a glândula pituitária ou epífise, ou hipófise, aliás, e o hipotálamo. O hipotálamo é uma parte abaixo do tálamo, como o próprio nome diz, e que ela produz uma série de hormônios e são segregados através da glândula da hipófise, da pituitária. Então existe hoje uma parte da ciência chamada cronobiologia, né? Crono quer dizer tempo, cronômetro, cronológico. Então é uma biologia, um ramo da biologia, que estuda as influências da luz, dos ciclos, principalmente o ciclo circadiano, na saúde humana de uma maneira geral, na saúde física, emocional e mental. Então, aqui, resumidamente, depois que a gente vê isso, então, quais são os hormônios da felicidade, né? Então, observe que o hormônio, a qualidade do hormônio já é um efeito, é uma consequência de você ter a sua parte energética, que são os seus chakras, harmonizados. Então, quando a gente harmoniza os nossos chakras, isso aí, 99% dos clientes de frequência de luz, no caso, que quando harmoniza os seus chakras, os seus campos sutis, elas dizem assim: eu me sinto leve, me sinto alegre, tranquila, relaxada, né? Então, quando você harmoniza a sua energia, e é a energia que controla a parte dos hormônios, você se sente bem. Então você veja que é um ciclo virtuoso, ganha-ganha, né? Então quando você está harmonizada você é pessoa, então existe na realidade uma produção sistêmica desses 4 e você se sente bem. O resultado final é esse: você se sente bem quando está com esses hormônios harmonizados, né?
eles têm particularidades que a gente vai só colocar aqui rapidamente. Então, por exemplo, a pessoa fazer exercícios diariamente, né? Dormir 8 horas por dia e celebrar as pequenas conquistas do dia a dia, isso traz uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar é por causa da dopamina, que é gerada no seu próprio organismo. A parte da endorfina já vem por outros caminhos, né? A parte de bom humor, alegria, praticar hobbies que você lhe dá sensação de prazer, cantar, dançar, etc. Então a endorfina é como se é uma morfina endócrina, né? Ela é produzida como um analgésico, vamos dizer assim, um analgésico interno do nosso organismo, não é endócrino. A oxitocina, ela é considerada o hormônio do amor, né? É a coisa mais comum que tem. Então, os principais fatores são a meditação, demonstrar afeto, realizar boas ações, abraçar as pessoas, né? Essa parte mais social de amorosidade desenvolve a oxitocina. E a famosa serotonina, que também é segregada pela pineal, ela é ativada, né, com a sensação de gratidão, meditação, contato com a natureza, né, coisas positivas, né? Então aqui basicamente é a mesma coisa, né? Aqui na endorfina tem tem a parte dos pequenos presentes, e aqui aparece o chocolate, né? Chocolate é famoso, né, por desenvolver, segregar a endorfina e dar uma sensação de prazer, né? Evidentemente um chocolate mais puro. Então é isso aí. Existe uma outra coisa importante, que é a questão do nosso relógio biológico, né? As pessoas que vivem principalmente nas grandes cidades, ela perdeu muito o contato com a natureza, então segue um relógio, um ritmo de vida muito artificial, né? Com muita iluminação, prédios, barulhos de automóveis e tudo mais, né? Além de toda a poluição magnética que existe de celulares, antenas, etc. Então, existem os ciclos circadianos, que tem muito material também sobre isso. O circadiano vem do latim cerca de dia, cerca de um dia, um ciclo de um dia, né? Esse ciclo, ele é muito importante porque a gente entra no sincronismo da natureza, né? Do dia, você vê que aqui tem o sol, e da noite. E nós possuímos mais de 100 parâmetros biológicos funcionais no nosso organismo que se comportam dentro desse ritmo, desse ciclo de 24 horas. Como você sabe, o ciclo de 24 horas é o ciclo de rotação do nosso planeta Gaia. Aliás, hoje eu vi no jornal agora a transição do James Lovelock, um biólogo que cunhou esse termo, né, e propagou esse conceito de Gaia, da mãe Gaia, Gaia como uma consciência, né? Então, o Lovelock, ele desencarnou hoje aos 103 anos, olha que maravilha. Então, o nosso organismo, ele
que a gente saiba ou não, né, a gente segue o ritmo da natureza. E a grande fonte de doenças físicas, emocionais e mentais, psíquicas, como ansiedade, depressão, síndrome de pânico, um monte de síndrome que existe, e doenças físicas, doença autoimune, etc., é por causa, principalmente, da perda de sincronismo entre a nossa vida diária, cotidiana e a natureza, né? E, evidentemente, a questão mais importante é o ciclo da Terra, do dia e da noite. Então, o que acontece, né? A partir de... Isso aqui são valores aproximados, médios, só para dar uma referência, né? Então, a partir das 18 horas, existe, como média, uma maior pressão sanguínea. É por isso que, inclusive, muitas pessoas têm problemas cardíacos e AVCs nesses horários, né? A temperatura do corpo aumenta e começa, a partir daqui das 10 horas, mais ou menos, o início da produção de melatonina, né? Então, como nós vimos, a melatonina, ela é produzida a partir da ausência do sol e ela muda a nossa frequência cerebral. Então, baixa a frequência cerebral de beta para alfa, para teta, e você entra no estado de sono, né? Então, a partir do estado normal da melatonina é que você entra no estado de sono. Então, aqui tipo 2 horas da manhã, você já está num sono profundo. E existe todo um estudo, né, científico sobre os vários ciclos de sono de uma noite bem dormida de 8 horas, né? E aqui, na madrugada, existe uma queda de temperatura corporal, como acontece normalmente, a pessoa começa a sentir um pouco mais de frio, precisa de um cobertorzinho, né? Então, a partir do amanhecer, vamos dizer, por torno das 6 horas, que o sol volta a iluminar a Terra, então a pineal, através do chakra coronário, ela percebe o retorno do sol e aí diminui a produção de melatonina. E, ao mesmo tempo, ela aumenta a produção de cortisol, né? Deixa você mais ativo. Cortisol e adrenalina são produzidas pelas glândulas suprarrenais, que é o chakra da base. Então, a partir desse horário pela manhã, o horário que normalmente, não são todas as pessoas, mas em termos médios, as pessoas estão muito alertas, muito ativas, né? Dispostas. Aí vem aqui o meio-dia, existe uma maior coordenação motora, maior eficiência cardíaca e força muscular, e aí continua o ciclo, né? Nós temos mais um aqui, que é mais basicamente a mesma coisa. Então, de uma forma conceitual, né, o segredo da boa saúde é a gente estar em sintonia, esse é o termo correto, né? Em sintonia com a mãe natureza. É muito mais conhecido o ciclo circadiano de um dia, mas existe também o ciclo septadiano, que é o ciclo da lua, né? Que é o semanal, a cada 7 dias, né? Então, tem vários estudos, né, que comprovam que uma série de parâmetros
mecanismos biológicos do ser humano e também de alguns animais mamíferos, eles têm um ciclo de 7 dias, né? Que é a influência da Lua no caso. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, expandindo a nossa consciência, e aí torna-se muito relevante a parte do conhecimento intelectual, né? Porque se a pessoa não sabe, ela comete pecados, né? Pecados não no sentido religioso, mas no sentido de não seguir as leis da natureza. Então ela comete muitas infrações, vamos chamar assim, porque é ignorante, né? Como a pessoa que numa estrada passa despercebido por um semáforo, porque não percebeu, né? É a mesma coisa. Só que a natureza, ela também não perdoa, né? Então, se você vai perdendo o seu ritmo com a natureza, você vai adoecendo, né? Então, o grande problema hoje aqui do século XXI, principalmente no mundo ocidental, é que a doença ficou normal, né? A doença, ela não é para ser vista como uma normalidade, ela é para ser vista como uma mensagem do corpo, o corpo fala, como uma mensagem da alma, que está reclamando que alguma coisa não está certa, né? Então, quando a pessoa, que é o que a maioria das pessoas fazem, toma um medicamento, né, um analgésico, um antidepressivo e tantos outros medicamentos, ela na realidade está mascarando o sintoma, né? Em vez de procurar saber a causa, que geralmente é mental ou emocional, que está causando aquele desequilíbrio. Que o desequilíbrio ele começa a nível energético, né? Psíquico, e com a continuidade, de forma crônica, ela se manifesta, o desequilíbrio energético se manifesta a nível físico, né? É como se você tiver um aparelho elétrico, eletrônico, né? Se ele ficar trabalhando com pouca voltagem, pouca corrente, ou com excesso de voltagem, excesso de corrente, com o tempo ele vai danificar, né? Vai parar o seu funcionamento natural. A mesma coisa acontece com o ser humano, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Para que você consiga manter o seu sistema em equilíbrio, em harmonia, em homeostase. Então, é dentro dessa perspectiva, né, que a gente vê os vários pilares, né, para se ter uma boa saúde, né? Então, dentro disso, esse contato com a natureza, o dormir de forma adequada, dormir em paz, né? A parte física, fazer exercícios físicos, alimentação saudável, água saudável, né? E evitar ao máximo os produtos industrializados, que são, na sua maioria, venenos, né? Cheio de produtos químicos, que vocês sabem que não faz bem para a saúde, né? Não pode nem chamar de alimento, é mais uma comida não é alimento saudável, né? E a meditação, que é uma forma de elevar a vibração, como também as orações, as preces, né? Elas tocam a alma e proporcionam, né, uma elevação vibracional, né?
Então são todas essas questões que formam um conjunto de procedimentos, de protocolos que permitam que a gente tenha uma vida saudável, né? Então, falando em meditação, vamos hoje praticar nossa meditação, como eu sempre falo. Ela consiste numa invocação de seres de luz, que são consciências não encarnadas, né? São anjos, como antigamente se chamava. A disponibilidade enorme que nós temos hoje de vários seres de luz, tipo pleiadianos, sirianos, arcturianos e outros, é um sinal eloquente de que nós estamos vivenciando realmente uma transição planetária, uma mudança energética, que inclusive permite que essas consciências mais elevadas se manifestem, né, deixa eu virar aqui a câmera. Ok. Então, essa quantidade enorme de seres de luz, de canalizações, de pessoas recebendo informações e terapias, de uma quantidade enorme de consciências já no estado de unidade, é um sinal de que nós estamos realmente numa fase de transição, né? Então, todas as tradições espirituais, eles falam dessa transição, né? No hinduísmo fala que nós estamos saindo da Era das Trevas, do Kali Yuga, para uma era de transição intermediária, uma era de luz. Não de uma luz plena, mas de uma transição das trevas para uma luz futura, né? Que é chamado de Bhakti Yuga, em sânscrito. Quando você estuda a doutrina espírita, também fala do processo de regeneração, né? Onde a maioria das pessoas vão evoluir para um patamar de uma consciência de unidade, né? Que é no nível da quinta dimensão, no nível do eu superior. Então, nós estamos, de acordo com a orientação desses seres de luz que nos ajudam na terapia de frequência de luz, uma forma individualizada, personalizada, vamos dizer assim, onde qualquer pessoa pode invocá-los. E a forma de invocação, que é através de mantras, e esses seres de luz trabalham de acordo com a sua intenção, que você coloca depois da invocação, eles trabalham enquanto você está no processo de sono. E quando a gente dorme, a gente, como você sabe, nossa aura, o campo áurico, a nossa alma, ela se afasta do corpo físico, ela fica flutuando, né? Como uma cópia energética no plano astral. Então fica mais fácil para os seres de luz trabalhar na harmonização vibracional energética, né, da nossa aura. Então essa harmonização energética vai refletir de forma benéfica tanto a nível mental, emocional, como também a nível físico, porque o que dá vida
a parte fisiológica, material, é nosso campo áurico, né? Nossa alma. De uma maneira geral, né, se caiu tanto na vibração que as pessoas se identificaram demais apenas com o seu aspecto da manifestação física, né? Mas, na realidade, nós somos um ser energético, espiritual. Não entenda o espiritual como algo de religião, não tem nada a ver com religião. Espiritual quer dizer energia, né? E é a energia que dá vida a qualquer dispositivo, né? Eletroeletrônico e também a nosso ser, que nós somos um ser eletromagnético. Então, a forma recomendada é que você faça isso todas as noites antes de dormir. Demora um minuto ou dois para fazer a invocação, a intenção, né? Você faz as suas preces pessoais, de qualquer origem que ela tenha, qualquer tradição religiosa ou filosófica, né? Nós recomendamos também a grande invocação, que é uma prece supra-religiosa que veio da teosofia, da Madame Blavatsky, e a invocação dos seres de luz, que a gente faz com mantras específicos, né, que a gente ensina aqui. E depois da invocação, das preces da invocação, você coloca a sua intenção, isto é, a sua vontade naquilo que você deseja que seja trabalhado. Por exemplo, se a pessoa é muito preocupada ou raivosa, né? Isso indica um desequilíbrio a nível do chakra do hemisfério direito. Se a pessoa tem dores de cabeça, por exemplo, né, que é uma doença, coisa gravíssima, né, bloqueio energético, geralmente no chakra coronário, no chakra frontal ou nos dois. Se a pessoa sente um desconforto na mama, né, tem uma razão, taquicardia e assim sucessivamente. Está queimando o estômago, né, plexo solar. E assim sucessivamente. Então, os seres de luz vão trabalhar na harmonização do seu campo, das suas energias, né? E essa harmonização, ela vai refletir naturalmente, automaticamente, a nível físico, que é alimentado pelas nossas energias. Então, o mantra de invocação dos pleiadianos, que trabalham na parte principalmente dos campos eletromagnéticos. O mantra de invocação é Aloha, como fossem duas palavras. E você fala 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Para os Cherokees no plano astral, o mantra de invocação é Akita Mani Io, também 3 vezes. Os Cherokees trabalham na nossa parte do campo emocional, ou astral, e também fazem proteção no plano astral, quando a gente dorme. E os sirianos, seres da 6ª dimensão, eles fazem uma limpeza do nosso cérebro reptiliano, de uma memória ancestral que a gente carrega, chamada cerebelo. Esse trabalho da purificação, da transmutação, da limpeza do cerebelo, ele é fundamental, porque a gente carrega muitos traumas, muitos medos ancestrais. Então, eu conheço um monte de pessoas, muitas pessoas que estão na busca espiritual, estão na busca da transcendência e têm dificuldade de fazer essa conexão natural com o seu eu superior, com o espírito, né? Isso é feito através do chakra coronário da glândula pineal.
Então a pessoa não consegue elevar a vibração porque ela carrega a nível inconsciente muitos traumas, medos, etc. Coisas normalmente de encarnações passadas. Então, essa limpeza, e também existem muitos implantes, né, chamados chips, que a gente, em outras encarnações, fez acordos e contratos, né, com forças involutivas e ainda carrega esses implantes energéticos no cérebro reptiliano. Então, tudo isso é removido, é purificado, né? E aí, depois das invocações, como eu já falei, aí você coloca a sua intenção. Como se fosse assim, dar uma prioridade, né? Para que eles trabalhem no seu campo. Evidentemente, você, ao invocar, você está dando a permissão para eles, né? Porque essas consciências completamente respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então vamos agora nos preparar para a meditação, que é recomendável que ela seja feita todas as noites, né? O resto da sua vida, né? Só tem benefícios, não tem nenhum aspecto negativo. Mas se por qualquer razão você esquecer de fazer ou não quiser fazer mais, simplesmente para e pronto. Ok? Então vamos agora fazer como uma prática, né? Você pode ficar aí o tempo que você preferir, mas é recomendável que faça então todas as noites antes de dormir. Faça suas preces pessoais e a grande invocação, se quiser, e as invocações. Então vamos agora fechar os nossos olhos, apenas escute a minha voz, faça algumas respirações lentas e profundas. A respiração é uma forma maravilhosa de a gente trazer a atenção da cabeça para o coração, né? Você imediatamente, com a respiração, você muda o seu estado mental, relaxa mais, né? Expirando como se faz em yoga, expirando lento e profundamente, segurando um pouquinho nos pulmões e soltando pela boca entreaberta. Vamos fazer juntos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora fazer as invocações. Você faz junto comigo. Os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees. Akita Manio. Akita Manio. Akita Manio.
e os sirianos, Iá e Umar. Iá e Umar. Iá e Umar. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Então você fica agora, no tempo que você julgar necessário, esse estado meditativo. E se você não for dormir agora, quando você for dormir novamente, você faz novamente e cria o hábito saudável, né, de fazer isso todas as noites antes de dormir. Tá bom? Uma boa meditação, uma boa noite a todos. Namastê. Então, relembrando, esse vídeo fica gravado no meu Instagram e também no canal Eduardo Chianca, no YouTube.